Aoba, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É uma honra estar aqui com vocês hoje, tá? Estamos aí na última aula Solid. É a letra D, eu vou apresentar esse princípio para vocês. Ele fala o que pra gente, galera? Dependency Inversion Principle, tá? Ou princípio da inversão de dependência. O que ele diz pra gente, galera? Que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Meu Deus, que negócio, hein? Galera, vou resumir isso aqui, tá? Uma lapada só, para ficar fácil aí do entendimento de todo mundo. Isso para mim foi um saco quando eu li isso aqui a primeira vez. Mas é basicamente isso aqui, ó. Vamos lá. A classe principal não não deve depender de outra classe, ou seja, uma ponte direta. Beleza? A classe principal, módulos de alto nível, não deve depender de módulos de baixo nível. Não deve depender de outra classe. Entendeu? Ó, ou seja, a consequência disso é uma ponte direta. Ambos devem depender de abstração, ou seja, abstrações, eu coloco aqui, ó, interfaces. Beleza? Ó, sente só. Abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Esses detalhes, galera, são as classes que a gente vai utilizar que vai ter uma lógica ali, beleza? Que vai ter uma regra, uma brincadeira nossa. Então eu peço que vocês foquem nisso. A classe principal não deve depender de outra classe. Não deve ter uma ponte direta. A solução para isso é utilizar abstrações, interfaces. Ó, foca nisso aí, beleza? Então, vou dar um exemplo bem ruim aqui, tá? Vou adicionar aqui uma pasta sem o princípio, of DIP. E nessa pasta eu vou adicionar uma classe chamada relatório. Por que relatório? Porque a gente tem sempre vários tipos de relatório. A gente tem um relatório PDF. Deixa eu criar um void aqui. A gente tem um relatório Excel, tá? E etc. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, gerar relatório PDF. Vou copiar isso aqui, vou colocar aqui, gerar relatório Excel. Eu vou até deixar o nome da classe aqui para identificação, tá? Presta atenção. Beleza, eu tenho duas classes, a Program e a Relatório. Vamos por partes aí, galera. Qual é a classe principal? Vamos lá, classe principal. Quem é? Vai pensando aí. E quem é a classe secundária? Secundária. Quem é? Vamos lá, classe principal, program.cs. Por que é a principal, galera? Porque quando eu der play aqui, tá? Quando eu der play, a execução vai começar a partir da program.cs. E a program.cs vai chamar relatório. Sentiu? Então, a classe secundária é relatório. Galera, eu nem falei aí, mas eu estou utilizando o Net 8, tá? C Sharp 8. Então, e uma aplicação console aqui bem básica para entendimento. Beleza? Então vamos lá, voltando aqui, para não perder a linha de raciocínio. Classe principal, classe secundária. A classe principal não deve depender de outra classe. Então vamos simular isso aqui. O BO é o seguinte, eu já fiz isso e eu sei que você já fez, tá? Você pode se confessar aí, você já fez isso. O que? Var relatório igual a new relatório. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó, tipo relatório igual a PDF. Vou fazer isso aqui só para demonstração, beleza? Aí aqui, ó, eu vou colocar tipo relatório, vou colocar um break aqui, vou colocar um case e PDF e vou fazer isso aqui. Beleza. Quando ele identificar que é um PDF, o que ele vai fazer, galera? Vai gerar o PDF. Quando ele identificar que é um Excel, ele vai fazer o que, galera? Chamar o Excel.
Pay. Vamos dar um play aqui e ver se está funcional? Gerar relatório PDF, da classe relatório. Se eu mudar para Excel aqui, vamos ver se vai dar certo. Gerar relatório Excel, da classe relatório. Deu certo. Eu já fiz muito isso aqui, galera. Já fiz muito, 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 muito mesmo. Inclusive, até hoje eu ainda pego alguns projetos que tem esse tipo de implementação. A galera costuma fazer isso bastante. É algo direto, mas é exatamente esse o problema. É uma ponte direta. Por quê? Porque pensa comigo, galera. Hoje você só está trabalhando com 2 relatórios. Mas você pode trabalhar com relatório Word. Então, como que você vai fazer para adicionar um relatório Word aqui? Você vem em relatório, dá um F12, você copia essa estrutura aqui, você cola essa estrutura aqui, e você coloca Word, muda aqui para Word, né? Volta lá, coloca o Word aqui, vou colocar em caps, né, para seguir o padrão, e o Word aqui. Vamos executar, dá play. Isso aqui, galera, é totalmente funcional. Você viu que deu certo, gerando o relatório Word. Mas isso aqui que eu estou mostrando para vocês é apenas um projetinho pequeno. Quando você está pensando num projeto de produção, quando você está pensando num projeto de uma empresa, se você vir aqui em gerar PDF, toda a lógica, toda a regra vai estar concentrada aqui. Imagina o tamanho desse método. Você pode até quebrar, né, métodos, colocar métodos privados aqui, mas a classe vai ficar enorme, enorme, porque a classe começa, o erro começa aqui, ó. A classe relatório, ela é muito genérica. Ela é muito genérica. E cada tipo de relatório tem sua própria regra. A estrutura não é a mesma, o formato não é o mesmo. E pode até ser o mesmo hoje, mas não quer dizer que amanhã vai ser. Então acaba não sendo sustentável. Tá? Então gera uma dificuldade para dar manutenção, para estender, para testar também, porque você pode adicionar um e acabar mexendo em algo que já funciona e acabar quebrando, tá? Então esse é o problema, ó. Cadê? Ó, a classe principal não deve depender de outra classe, ou seja, uma ponte direta. Isso aqui é uma ponte direta, porque tá vendo, ó, é sempre instanciado e eu tô sempre utilizando ela aqui, ó. É uma ponte direta. Beleza, galera? Então, como que a gente resolve isso? Através de abstrações e interfaces. Vamos lá. Agora é a hora do show, tá? Vamos lá. Vou adicionar uma nova pasta aqui, ó. OnDIP, beleza? E lembra que a gente falou que cada relatório tem sua regra, né? E o que cada método desses tem em comum é que todos eles estão gerando. Se é necessário gerar relatório, eu vou criar uma interface aqui gerador relatório, que vai ter apenas um método, void gerar. Beleza? E agora eu vou adicionar uma classe aqui, gerador relatório PDF, porque, lembra, toda a lógica do PDF vai estar concentrado na classe geradora. Não é apenas relatório PDF, é gerador relatório PDF. Por quê? Porque ela é responsável apenas por gerar. Ela não é genérica. Entendeu? Aí eu venho aqui, ó, gerador relatório, Ctrl ponto, implementar a interface. Aqui eu vou copiar para ser mais rápido, tá? Eu venho aqui, jogo aqui, ó, e coloco o nome da classe, tá? Para ficar sem erro. Aí eu vou criar mais uma aqui, só para a gente ter uma noção. Excel, vou deixar aqui Excel, e aqui Excel. Beleza, certinho, ó. Todas estão herdando do gerador relatório, é o que elas têm em comum, tá? Aí elas implementam um método, que é o contrato da interface. Aí eu vou em Program. Vamos fazer acontecer agora. Vou comentar esse cara, eu vou comentar esse cara e vou comentar esse cara. Esse aqui eu vou deixar do Word, porque é onde a gente define ali o caminho. Beleza. E agora? Lembra o que elas têm em comum? Todas elas estão herdando do gerador relatório. Então eu vou clicar nela, vou dar um Ctrl C,
eu vou em Program e vou colocar aqui, ó, I relatório, ponto e vírgula. Por quê? Eu não vou instanciar em nada, galera. Eu só vou deixar ela definida aqui, tá? Ela só foi declarada. Quando o tipo do relatório for PDF, ela vai ser instanciada. Por quem? New, gerador, relatório, PDF. E aqui, ó, relatório.gerar. Por que só gerar? Porque eu já sei que vai gerar PDF, tá? Eu já sei que vai gerar PDF. Eu só tenho que ter a instância aqui. Ele até parou de reclamar aqui. Aí aqui no Excel, galera, eu faço a mesma coisa. Olha que tranquilo. Eu venho aqui, Excel. Vamos ver funcionando, para ver se vai dar certo? Tá apontando aqui o Word, eu vou colocar PDF e depois a gente chama o Excel, tá bom? Gerar relatório PDF, gerador relatório PDF. Vamos lá. Excel. Mas tem que ser em caps, né? Vamos lá, dá o play. Gerar relatório Excel, gerador relatório Excel. Então você vê que está funcionando, está operando. Por que isso é melhor, galera? Porque olha só, a interface está declarada aqui, mas a ponte não é direta, porque eu não sei para quem vai. Tudo depende da instrução que receber. Então, se eu precisar alterar o relatório PDF, deu pau, tá saindo um código errado na página. Eu venho aqui, ó, em relatório PDF e ajusto aqui. No Excel, deu pau no Excel, eu venho aqui e faço a mesma coisa. Então, a instância, tá? Ela não está dependente, ela não fica direta, tudo depende do comando. O código fica mais flexível e fica mais fácil de implementar coisas novas, como por exemplo, vou adicionar o Word aqui. Eu venho aqui, ó, coloco o Word, e copio isso aqui, sem erro, né? Volto na Program. Vamos adicionar o Word aqui, galera. Vou copiar esse cara aqui. Só cuidado aí, cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, viu? É um jogo perigoso, Ctrl+C, Ctrl+V. Sempre verifiquem aí se está tudo certo. Vamos colocar aqui Word e vamos dar Play. Gerar relatório Word. Deu pau no Word? Só venho na classe gerador relatório Word. Acabou. Eu isento esses outros aqui. Fica muito mais fácil de dar manutenção, galera. E é isso que a Dependency Inversion Principle, o princípio da inversão de dependência, propõe para a gente. Que a gente passe a utilizar interfaces para não fazer com que a classe principal dependa de uma outra classe. Beleza? Muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.